A partir de agora, você pergunta e a gente responde. Ligue e participe. No ar, respondendo aos ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos entrando no ar hoje com o programa Respondendo aos Ouvintes. Um programa interativo em que você pergunta e nós respondemos, sempre através dos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Qualquer pergunta que você tiver a respeito da doutrina espírita, pode nos mandar. Pelo telefone 3386-1400, como eu costumo brincar às sextas-feiras, o telefone que está indo para o museu, né, que está aposentando ele. Também tem o nosso WhatsApp, 984-86-7633, e também pelo nosso Facebook oficial. Você já pode participar conosco pelo Facebook. Os nossos convidados da tarde de hoje aqui para responder a você, o nosso amigo, nosso irmão Djalma e a nossa companheira Miranda, Maria de Fátima Miranda e o Djalma Santos, que estão aqui para conversar com vocês, para responder as dúvidas de vocês, sempre lembrando que dúvidas doutrinárias. O nosso programa tem por objetivo responder a questões doutrinárias. As questões de outro cunho, como as psicológicas, por exemplo, a gente pode passar para sexta-feira, que a gente tem um programa Ouvindo Você, onde tem psicólogos que vão conversar com você, vão orientar você segundo as suas necessidades ou segundo as necessidades de cada um. Dito isto, vamos começar e sempre começamos pelas perguntas que ficaram da semana passada. Não temos tempo hábil para responder a todos os nossos ouvintes, a todas as perguntas que são feitas, tanto pelo telefone fixo quanto pelo celular, o WhatsApp. Então nós começamos sempre pelas questões que ficaram na semana passada. E eu vou começar aqui pelo nosso amigo, nosso irmão Djalma Santos, para responder a Aline Teles. Ela não diz aqui o bairro, mas ela diz até pelo Facebook isso. Gostaria de saber como é o trabalho de cirurgia espiritual à distância. Como essas entidades iluminadas atuam e como devemos nos preparar para tal. Djalma. Olha, minha querida amiga Aline Teles, todas as casas que trabalham, casas espíritas que trabalham com a medicina espiritual, tem dois tipos de trabalho. O trabalho que é feito nas próprias casas, né, e o trabalho que é feito à distância. Nesse trabalho à distância, existe um cadastramento, que a pessoa faz o cadastramento, faz um cadastro, e através desse cadastro, ela recebe um folheto. Esse folheto estão as informações do preparo que deve ser feito para receber as entidades espirituais que vão fazer as visitas de cura, né? Eu já fiz esse trabalho à distância comigo, já fiz esse trabalho espiritual à distância e recebi um folheto. Então, no dia da sua assistência espiritual, você tem que se preparar desde cedo com a comida leve, né? Uma comida frugal, uma alimentação frugal, uma alimentação leve. Você precisa se preparar espiritualmente, deitar na hora certa, preparar uma garrafa com água, é uma série de providências, a oração, a prece, o culto no lar e aguardar a presença dos irmãos espirituais, né? As entidades, então, que fazem esse trabalho são adredemente informadas dos endereços e comparecem a esses locais. Mas há um detalhe interessante, essa cura ela fica mais por conta do paciente, da pessoa que vai receber ajuda. Se ela não fizer esse preparo, se ela não seguir a risca, não vai ter efeito nenhum. Imagina as entidades espirituais chegar numa casa onde tem um paciente e ele está, por exemplo, saiu para ir a uma boate, saiu para ir, né, para passear, para ir o jogo do Flamengo, do Vasco, e as entidades já não encontram o paciente. Então, por isso que recebe um folheto, né? Recebe um folheto, e nesse folheto estão as informações necessárias para que haja um preparo espiritual para a assistência espiritual que são executadas por esses irmãos amorosos que percorrem, às vezes, distâncias longas para trabalhar nesse sentido, tá bom? É um trabalho muito bonito, muito importante e que tem efeito. Muitas pessoas têm recebido assim muita atenção, muita especialização de cura através desse método à distância de cura espiritual. Aline, um abraço para você e é realmente como o Djalma disse, se a gente não fizer a nossa parte, não tem cura, porque os espíritos não nos obrigam a fazer nada. Nós somos voluntários e temos a nossa liberdade.
Miranda, a Tereza Vieira, também aqui pelo Facebook da semana passada, você ouviu dizer que todos os espíritos reencarnam sempre com a forma humana, seja onde for. É certo isso? Boa tarde, Tereza. Nós vamos estudar com Kardec que quando o princípio inteligente ele conclui suas experiências nos reinos anteriores, ele começa a sua jornada no mundo físico ligado a um corpo na forma humana, não é isso? Mas nós vamos encontrar que os primeiros espíritos que reencarnaram, por exemplo, na Terra, que eles vieram para embelezar a forma daqueles que estavam migrando do reino inferior, essa necessidade da forma humana é pertinente enquanto ele precisa reencarnar em condições semelhantes à nossa. Mas espíritos existem na condição de anjos, espíritos que vivem na condição de Jesus. Jesus está na forma humana onde ele se encontra, então não vamos poder generalizar a esse nível. Mas o que podemos dizer é que algumas pessoas acreditam que é possível que o espírito, né, que já vivenciou na forma humana, retrograde vivenciando o corpo de animal, seria a metempsicose. E isso não existe, entendeu? Então, de repente, quando você ouviu que os espíritos reencarnam sempre na forma humana, é querendo explicar que um espírito não pode retrogradar, vivenciar hoje como homem e amanhã reencarnar como cachorro, cavalo. É isso aí, Tereza. Um abraço para você. A Débora Gonçalves, ainda pelo Facebook da semana passada, diz aqui: sou de Florianópolis e gostaria de saber se vocês têm alguma explicação para o que acontece comigo. Por alguma razão, que não sei qual é, vejo a data e o horário da morte de algumas pessoas. Não é quando quero. Muitas vezes na rua, no ônibus, na praia, aparece no lado da pessoa a data. Pessoa que não conheço, nunca falei e não tenho como falar para elas. Não sei para que isso serve. Se é que serve para alguma coisa eu saber. Vocês podem me esclarecer o porquê? E algumas pessoas enxergam o corpo totalmente aberto, vendo os órgãos e identificando inclusive a doença que a pessoa tem. Mas não faço ideia do porquê, né? Porque justo eu vejo isso. Débora, bastante rara a sua condição. E bastante difícil da gente explicar isso detalhadamente, porque cada pessoa tem um tipo de mediunidade. É um tipo de mediunidade que você tem. Quem explica isso de uma maneira bastante clara é o Hermínio Corrêa de Miranda. Ele tem alguns livros falando sobre isso. Ele tem um que ele fala do condomínio espiritual. Ele tem um livro chamado A Memória e o Tempo. Nesse condomínio espiritual, principalmente, ele fala: abre-se uma janela no tempo. Ele usa essa expressão. E nós podemos ver, essas pessoas que têm essa capacidade, podem ver essa situação. O fato que nós podemos dizer é: se Deus deu isso para você, permitiu que você viesse com essa mediunidade, com esse tipo de mediunidade, é porque você pode utilizá-lo para o bem. Como você disse aqui, consegue ver doença de pessoas. Então, orientar as pessoas. Não quer dizer que você orientando, a doença vai curar. Ele não vai passar por aquela situação, mas ele pode, pelo menos, procurar ajuda, uma ajuda oficial. Por que eu? Né? Por que justo eu? Pergunta você. Eu costumo brincar aqui, Débora, para mudar o porquê e colocar para quê. Não é porque eu, é para que eu. O que eu posso fazer com isso? É um instrumento maravilhoso que está nas suas mãos. E que você pode, sim, trabalhar com ele, você pode ajudá-lo. O que eu sugiro a você, Débora, e a outros ouvintes que tenham essa situação, é que estude a doutrina espírita. Porque você estudando, você vai ter condições de utilizar isso de uma maneira adequada. A gente pode citar os livros do Hermínio Miranda, como eu já comecei, os livros do André Luiz, que são muito bons também para isso, mas primeiro, os livros de Kardec. Valdemir. Sim, por favor, a Miranda também. Lembrando que quando o Valdemir fala orientar, não significa necessariamente dizer às pessoas que elas vão morrer tal dia, tal data, claro, porque seria um terror, não é? Mas tudo que Deus nos dá, que nós de pronto não sabemos usar, a primeira coisa é orar e pedir inspiração, não é? Quando nós percebemos que alguém vai vivenciar um conflito e nós temos chance, nós chegamos junto, conversamos dentro do que ela nos permite, sem assustar.
mas sempre orar por ela, porque tem criaturas que de repente vão precisar passar pelo aquele momento de morte, né? É o único determinismo que nós temos, é justamente esse. Mas como é que nós vamos avisá-lo? Porque sair por aí, como nós vemos companheiros que têm esse tipo de faculdade, e sai mandando carta, mandando e-mail e avisando dia e hora que isso vai acontecer, vai gerar um sensacionalismo, uma celeuma que não vai ser educativo. Então, em primeiro lugar, orar por aquele que você está percebendo que vai vivenciar essa situação. E depois de uma conversa, conversar, né? De repente, pesquisar se ele tem algum desconforto, sugerir, procure um médico e estudar a doutrina no seu caso, porque a faculdade é tua, por uma necessidade educativa. Todas as faculdades mediúnicas que alguém importa no mundo físico, o médio, é por necessidade educativa do médio. Tereza, Débora, né? E não deixar de estudar, Débora, isso é muito importante. Eu, às vezes, costumo dizer até em palestra, a gente, para ser médico, estuda 6, 10, 12 anos, né? Para ser engenheiro, mais sei lá quantos anos, psicólogo, sei quantos anos. E para ser espírita, não precisa estudar? Precisa sim. E muitos espíritas, e aí vou puxar a orelha minha e de muitos outros companheiros da minha doutrina, da minha religião. Muitos espíritas não estudam Kardec. Isso é muito grave. No seu caso, né, eu falei, comece pelo Livro dos Espíritos, e o segundo livro que você precisa estudar é o Livro dos Médiuns. E quando eu digo, Débora, estudar não é ler, é estudar. A gente lê Jorge Amado, Machado de Assis, é ótimo ler esses autores. Mas Kardec a gente tem que estudar. Detidamente, né, disciplinadamente, porque isso vai te ajudar bastante, vai com certeza te dar uma orientação do que você pode fazer para beneficiar pessoas com essa sua mediunidade maravilhosa. Um abraço para você, Débora, e para todos os nossos amigos aí de Santa Catarina, através do Facebook. Amigo de Djalma, Tereza Vieira, ela diz aqui, ou pergunta, muitos encarnam em nossa parentela, também por onde esses espíritos possam melhorar-se. Esses espíritos se encarnam na nossa parentela, na nossa família, para se melhorar? Esses espíritos que encarnam conosco? Olha, minha querida Tereza Vieira, nós reencarnamos para crescer, para superar, para transcender. Ninguém reencarna para sofrer. As dores, o sofrimento, as aflições são atrações da nossa personalidade. São as escolhas erradas que fazemos que traz a dor, o sofrimento e a aflição. De um modo geral, reencarnamos para crescer, superar e transcender, para evoluir. Mas tem um ditado muito interessante, comum, que diz o seguinte: nada muda se você não mudar, e a natureza não dá saltos. Então as reencarnações, de um modo geral, são dentro da parentela familiar. Pode até ocorrer algumas excepcionais, mas de um modo geral reencarnamos no mesmo grupo familiar. Até porque é onde devemos mais também, né? Onde com temos, certeza, existe um acerto a serem endividamento, como feitos. diz aqui o nosso querido amigo aqui, o Valdemir, existe um endividamento de nossa parte, né? E existe também uma necessidade de transformar essa parentela familiar física em parentela familiar espiritual. Né? O que é físico vai se transformar em espiritual. O Paulo, em suas cartas, ele fala dessa transformação física em transformação espiritual. É quando ele afirma: lute, trabalhe com fé, coragem e determinação com as coisas que você pode ver, material, a fim de que depois de muito tempo você consiga entesourar no fundo do seu coração aquilo que você ainda não consegue ver, espiritual. Então crescemos dentro da parentela familiar. Por isso é que é muito importante um ambiente sadio, um ambiente ético dentro da parentela familiar. Ainda temos problemas seríssimos, eu estou aqui com o Valdemir, que é psicólogo, que sabe disso, dentro dos próprios grupos familiares, onde há muitas rixas, muitos entendimentos e até tragédias. Sim. Até tragédias, né? Envolvendo filho, com pais, aquele negócio todo. Então nós precisamos aparar essas arestas. E existe uma palavra interessante para acertar isso: renúncia. Temos que renunciar dentro dos nossos próprios lares. O esposo renunciar diante da esposa, a esposa renunciar diante do esposo, para que um faça silêncio enquanto o outro fala. Porque se os dois falar ao mesmo tempo, gritar ao mesmo tempo, fica difícil. Perguntaram a um sábio certa vez por que muitas pessoas, estando perto uma da outra, gritam tanto. E ele respondeu assim: porque estão longe. Longe só do está coração. perto do corpo. Não, só está perto do corpo, o coração está longe.
As pessoas que se amam não gritam, diz o sábio, sussurram. E é uma grande verdade, né? Então precisamos renunciar, aprender a renunciar, aprender a perder, a ter derrotas. Não vamos vencer todas, né? Então, o renascimento, a reencarnação é uma oportunidade, é mais uma oportunidade de vencermos as nossas deficiências morais, os nossos vícios, os nossos desejos e as nossas paixões. Aproveitando, Djalma, me permita, as pessoas às vezes, e eu me incluo nessas também, nós de uma maneira geral, perdemos muito tempo reencarnado, fazendo bobagens, e depois há uma fila enorme para reencarnar de novo, né? Vamos levar um tempo enorme querendo reencarnar e não podemos. Tem uma fila enorme. Muitas reencarnações nossas, são repetitivas. Sim. Voltamos aqui para fazer a mesma coisa que fizemos antes. Exatamente. Somos alunos com dependências, né? Somos alunos reincidentes, né? nos erros. Exatamente. Miranda, Andréia Veiga. Tenho ido tomar passe todas as semanas e venho me sentindo muito bem. Como posso iniciar os estudos e entender melhor o Espiritismo? Boa tarde, Andréia. Toda instituição que oferece o passe oferece também orientações, né? Tem um grupo de estudos, tem as palestras públicas, então seria interessante que você tomando o passe semanalmente e está se sentindo bem, já não tem mais necessidade de continuar com o passe. Porque o passe é parte de uma terapia. Se você está bem, não tem necessidade de tomá-lo toda semana. Quando você passa por um tratamento e orientar determinado número de passe, você vai fazer aquele tratamento. Agora, se você quer saber como fazer para estudar a doutrina espírita, busca essa instituição onde você vai e recebe o passe e converse com as pessoas que dirigem, né, as tarefas lá e expõe a sua vontade de participar do estudo sistematizado da doutrina espírita. É como o Valdeni falou há pouco, a necessidade de estudarmos a doutrina espírita. Não existe espírita se não estuda Kardec, porque a doutrina espírita está embasada naquilo que Kardec estruturou. Toda instituição espírita oferece grupos de estudo, procura se identificar. André, eu costumava brincar no centro que eu trabalhava fazendo atendimento fraterno, que as pessoas chegavam pedindo um passe. A primeira coisa que ela queria, eu queria uma fichinha para tomar um passe. Aí eu brincava, desce ele na farmácia e toma uma injeção de bezetacil. Isso. Mas como? Para quê? Eu não estou doente. Então, pois é, o passe também é um medicamento. O passe também é um remédio. Aplica-se a quem está doente. Se você está bem, como disse a Miranda, não há necessidade de tomar o passe. Há uma necessidade de você estudar, de aprender, de crescer. E a sua vontade aqui, André, é muito louvável. Como conhecer o Espiritismo? Comece estudando o Livro dos Espíritos. Comece estudando Kardec, que é um bom começo. Tá bom, Andréia? Um abraço para você. E a Sandra Paz Nicolete. Todas as questões até agora foram do Facebook da semana passada. Né? A gente tem... Realmente, hoje não consegui responder ninguém ainda de hoje. Mas a gente responde na semana que vem. A Nicolete, a nossa amiga aqui, Nicolete, gostaria de saber se uma pessoa que morre de overdose foi um suicida involuntário. E se ele está no umbral? E ela diz que é amiga da família de uma pessoa que aconteceu isso. Sandra, suicida, sim. Involuntário? Nem tanto. Porque nós sabemos, eu, você e ele, sabemos que faz mal a droga. E sabemos que droga mata. Não é só a droga ilícita, não. A droga lícita também mata, como o álcool. E a comida demais mata, o sexo demais mata, tudo em exagero mata. E se eu sei disso e insisto nesse comportamento, Sandra, eu estou me matando sim. Involuntariamente, não sei. Não dá para afirmar isso. Agora, se ele está no umbral ou não, aí, Sandra, eu não posso responder. Porque a justiça de Deus transcende a minha capacidade de entendimento. Ainda estou muito pequeno para entender a justiça de Deus. Diz, Djalma, por favor. Só a respeito do umbral, eu queria dizer o seguinte. A maioria dos espíritos que desencarnam, existe uma ideia errônea, na igreja, no caso da igreja tradicional, diz que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, e os espíritos falam que vai para o umbral, para as trevas, para o abismo.
Eu diria que, depois de muitos estudos a esse respeito, André Luiz, Herculano Pires, tantos estudos ecléticos, que a maioria dos espíritos viciados e viciosos não vão para lugar nenhum. Continua aqui. Continua no mesmo lugar, exatamente. Continua aqui. Então, eu poderia dizer que fatalmente esse companheiro ou companheira que desencarnou através do ouvidor vai permanecer ligado lá na boca de fumo. Com certeza. O alcoólatra ligado Umbral ao botiquim. começa aqui. E eu até brinco, os avarentos vão ficar ligados à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil, apertando o dedinho fluido e procurando a poupança. E aí aparece lá, saldo zero. Ele não foi roubado, não foi roubado. Foi a esposa dele que legalmente foi lá e tirou o dinheiro. Quando ele era vivo, ela queria comprar um tamancão e não comprava, agora ela vai lá e tira tudo. E como sofrem esses companheiros, viu? Eles sofrem muito. Com certeza. E você me faz lembrar, Djalma, há algum tempo eu dirigi a reunião mediúnica e fiz isso durante muitos anos. E certa vez, conversando com os espíritos, com alguns espíritos, e ele estava falando muito de investimento, de ouro, de dinheiro, sei que tem lá e tal. Eu comecei conversando e tentando, né, como brinca aqui, comer pelas beiradas. Ele disse, não, que eles estavam na República da Veneza. Ainda era uma república. E eles tinham um banco e estavam lá até hoje, como você disse agora, parado no tempo, você com certeza. Olhando o ouro deles, olhando os papéis, as ações que eles tinham lá, sei lá, há quantos séculos atrás. Então, eles não vão realmente, como lembrou o Djalma. Pereira fala em um dos seus livros. Sim, a Ivone... Interessante, ela conta um instante nesse dia. Os caras pararam no tempo, estão lá na época da monarquia, da Idade das Trevas, daquele negócio todo. Com toda certeza. Então não foram para o umbral, né? Dificilmente vão para o umbral. Eles vão ficar por ali mesmo até que sejam resgatados, atendidos, porque todos serão resgatados. Eu pediria permissão, pediria para contar a história de 1 minuto só. Sim, por favor. Certa vez fiz uma palestra sobre alcoolismo no Leon Denis. Terminada a palestra, um dos médicos mais respeitados daquela época, já até morreu, que era, inclusive, ele era vidente, ele via espírito, ouvia espírito, me contou uma história de Djalma, vou te contar uma história rapidinha. Ele foi comprar pão numa padaria de português de mãe que vendia cachaça. E quando ele entrou no botequim, ele viu um encarnado com um copo pelo meio de cachaça, ia tomar cachaça. E ao lado do encarnado, ele viu um espírito desencarnado, também alcoólatra, falou, bebe logo e me dá a minha parte. A minha parte é aquele que o cara disse, esse é pro santo. É pro santo. Não é pro santo, não é para o espírito mesmo, tá ali. E o engraçado dessa história, eu estou contando aqui, acredite se quiser, mas ele me contou, estou passando para vocês. Foi quando, né, o encarnado resolveu beber e jogou uma parte. Mas jogou muito pouco e ele ouviu nitidamente quando o espírito falou pão duro. O espírito xingou ele, pão duro, porque tinha jogado muito pouco. Quer dizer, acredite se quiser, mas foi o que me passaram, eu brinco, é verdade. Eu aumento, mas não invento. Não, e isso é um fato, a gente sabe disso, né? Os livros espíritas cansam de dizer isso, né? Atrás de um alcoólatra ou de um viciado qualquer, né? Tem sempre um espírito. Tem um ou mais. Ou muitos, né? Ou muitos. Dependentes também daquela situação. Miranda, aqui o João de Deodoro. O que podemos falar, ou o que vocês podem falar sobre castração de animais? Sim. Isso é legal, isso é bom, isso é ruim, isso é contra a doutrina? Como é que é isso aí? João, se nós seres humanos fôssemos educados, já não necessitaríamos desses extremos. Porque os animais que estão sofrendo nas ruas, maus tratos, violência e até animais que são vítimas de estupro praticado por companheiros que se dizem humanos. Quem trabalha com ONG acompanha casos muito dolorosos. Então, o ideal é que nós nos eduquemos para tratar nossos irmãos inferiores de uma forma saudável. Mas Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 4, quando vai falar da lei de reprodução, na pergunta 693A, ele vai falar dos obstáculos à reprodução. Ele diz assim: entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja... eu vou deixar para depois. É melhor. Quando ele coloca a musiquinha... colocou a musiquinha, o Fábio colocou a musiquinha, que acabou o nosso tempo. Mas antes de acabar o tempo, a Dalva Miranda aqui pelo Facebook, agora, eu não consigo entender essa história de umbral. Existe algum livro que explica isso? A Dalva lá de Itaipu, Niterói. Ô Dalva, existem muitos livros, mas eu sugiro a você o livro Nosso Lar. Isso. Acho que é o melhor livro que trata disso. Além de você ler o livro, estudar o livro, primeiro o livro, tá? Depois você pode ver o filme,
que você encontra aí no Netflix, no YouTube, você consegue ver o filme também nosso lá. Ele vai te esclarecer bastante, Dalva. Você e outros ouvintes ainda que não conhecem o assunto ou que não viram o filme, tá bom? Como dissemos aqui, o Pablo já colocou a musiquinha, só para dizer que acabou o nosso tempo. Nós voltamos em alguns minutos. Um abraço, até já. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Respondendo aos Ouvintes. Rádio Rio de Janeiro. Boa tarde. Você pode ser vencedor de si mesmo e do mundo. Nunca desista de viver. Campanha pela vida contra o suicídio. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Todo domingo, às 6 da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto. Todo domingo, às 6 da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Atenção, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Você que ainda não atualizou seus dados cadastrais como participante e mantenedor do Clube da Fraternidade, precisamos fazer uma atualização. Para isso, envie preferencialmente seus dados para o e-mail informacpf@radioriodejaneiro.am.br ou ligue para 0 operadora 21 3386 1403 ou 3386 1422, informando nome conforme cadastrado em seu boleto de contribuição, o número do CPF, telefone, endereço completo com CEP e a data de nascimento e e-mail. A Rádio Rio de Janeiro agradece sua colaboração. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do Ibope. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de março. A ciência começa a descobrir o espírito. Conheça o poder da não violência. A morte não existe. Saiba como se dá o desprendimento do corpo na desencarnação. E veja a construção dos valores da família. Esta e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 27212505 de segunda a sexta ou pelo site www.correioespírita.org.br. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13h28. Voltamos a apresentar Respondendo aos Ouvintes. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o programa Respondendo aos Ouvintes. Eu, Valdenir Cruz, aqui na companhia do Djalma Santos e da Maria de Fátima Miranda, para responder a você todas as questões que vocês fizerem, segundo os preceitos doutrinário espírita. E eu sempre brinco quando faço seminários, ou até aqui mesmo, vocês podem perguntar o que quiser, desde que aceitem um não sei como resposta. Porque não sabemos tudo. A gente procura pesquisar, estudar, mas com certeza nenhum de nós aqui sabe tudo a respeito do doutrina espírita. O que não soubermos, nós vamos pesquisar, vamos estudar, perguntar quem sabe, e na semana que vem traremos aqui o que pesquisarmos para passar para vocês. Mas quando nós fechamos aqui o primeiro bloco, a Miranda estava respondendo ao nosso João Deodoro sobre castração de animais. Miranda, rapidinho, só para fechar a questão do... Só para ler a pergunta do Livro dos Espíritos, para sair dessa confusão. Obstáculos à reprodução, 693A.
Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e da qual o próprio homem acabaria por ser vítima. Cometeria ele ato repreensível impedindo essa reprodução, que aí é o caso da castração? Deus concedeu ao homem sobre todos os seres vivos o poder de que ele deve usar para o bem, mas não abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades, mas não deve escravizá-la, entravá-la, desnecessariamente. Então, aqui nós compreendemos que no caso dos animais, existem animais contaminados com doenças na rua que, se agredirem ao ser humano, vão gerar problemas. Leishmaniose, esporotricose, no caso do gato, cachorro, não é? A raiva, né? A raiva. Então, quando nós falamos que existem ONGs, existem campanhas de castração dos animais, é para até que eles não fiquem expostos. Tem pessoas que pegam o bichinho e levam para casa, mas não tem a responsabilidade dos cuidados. Então, termina a fase de filhote, amarra num poste e larga na rua. Não é? Então, quem cuida do seu bichinho em casa com carinho faz a opção de castrar ou não. Na realidade, quando nós falamos de castrar os animais, é a nível de que eles não fiquem na rua, largado. E no caso de uma cadela na rua, não tem como você aplicar um anticoncepcional, não é? É nesse sentido. Na condição humana, a reprodução tem que ser orientada pela educação do homem. E em relação aos animais, eles são irracionais. Cabe-nos usar a racionalidade para que eles não fiquem expostos, não é, à nossa própria violência. Perfeito. Respondido João e aos nossos ouvintes. Algumas perguntas aqui do Facebook, pelo menos algumas participações. Temos o Henrique, lá de São Gonçalo. Henrique, me permita rapidamente te responder. Kardec não falou de Apocalipse. Kardec não prometeu uma quarta revelação. Eu creio que haja uma certa confusão aí na sua fonte de origem. Sugiro a você que, a respeito desse tema, estude a Gênese de Allan Kardec. Ele vai te dar bastante informação sobre as questões que você colocou aqui, tá bom? Um abraço para você, Henrique, de São Gonçalo. Também um abraço para Carmen, lá da Tijuca, para Ângela Maria Pinto, e que ela está mandando aqui para o Djalma um monte de coraçãozinho. Djalma, eu adoro esse coraçãozinho. Djalma adora esse coraçãozinho vermelho aqui. É a minha vida aqui no programa. Que bom, Ângela. Um abraço para você. Um monte de coraçãozinho rosa aqui para o Djalma. O Jorge Luiz da Pavuna também mandando um monte de coraçãozinho. Ricardo e Rosângela também um grande abraço para vocês. A Maria da Ilha, Maria Gelabert, da Ilha do Governador, ouvindo vocês pelo Tunnel Radio. Adoro esse programa. Parabéns. Obrigado também, Maria, pela sua audiência. E vamos pedir ao Djalma que responda aqui a nossa Tânia Molan. Quase sempre acontece uma coisa estranha. Eu sempre sinto que já estive neste lugar. E nunca estive ali. Mas conheço o lugar. Tem coisas que acontecem em minha vida que parece que eu já vivo isso. Isso será reencarnação? Será que é a reencarnação que explica isso, Djalma? Olha, parte sim, minha querida amiga, minha amiga Tayana Molan. Parte está, sim, inserido no campo da reencarnação. Mas o nosso passado, o nosso chamado contencioso das nossas vidas passadas, as reminiscências dessas vidas passadas, podem aflorar a qualquer momento. Não é um ciclo fechado. Então pode aflorar através do sono, através dos sonhos, através do sonambulismo natural, através do sonambulismo provocado por um agente especial, um magnetizador, né? E quanto ao campo da reencarnação, existem até músicas populares que falam disso. Tem uma música da Roberta Miranda, Valdeni, cujo refrão é o seguinte: estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. O que se deduz daí, né? Estou te conhecendo agora, mas eu já te conhecia. Muitas vezes estamos assim, nos sentimos em determinados lugares que são conhecidos, que não conhecemos dessa vida, mas conhecemos de outras vidas. Já estivemos nesses locais. E há uma lembrança. E essa lembrança, ela aflora durante o sonho. É que os irmãos espirituais que cuidam das nós, que nos observam, que na verdade nos envolve, eles não dão essas notícias assim diretas e completas. Elas vêm em doses homeopáticas, essa que é a verdade. Mesmo porque em muitos casos, Valdeni, nós não temos condições de assimilar isso. Então vem bem fraquinho, que é para você entender assim por alto, entendeu? Mas elas chegam.
como eu disse, através dos sonhos, através do sonambulismo natural, através do sonambulismo magnético, né, provocado. Então nós podemos tomar conhecimento de muitas ações do passado, mas não devemos nos impressionar com ela, não. Eu fico com a assertiva de Paulo interessante a respeito do passado e desse problema. Quando ele diz, eis que deixo para trás as coisas que ficam e avanço com fé, coragem e determinação para aquelas que se encontram diante de mim. Paulo é sempre uma fonte de inspiração, uma fonte né? de inspiração Paulo maravilhosa, muito interessante. E aí, Tayana, a gente chama esse do déjà vu, né? Você passou por uma situação que você já viu anteriormente, ou pode acontecer, Tayana, acontecia isso muito com a Ivone Pereira. Ela saía em desdobramento do corpo, ia até o local, via tudo aquilo, via a cena e depois ela voltava para escrever. Para escrever os livros. Para escrever os livros. Sempre então, amparada por um grupo de espíritos. Né? Sempre amparada, normalmente por Dr. Bezerra, né? Exato. Para ser, né? Para ser modesto, né? Dr. Bezerra. Logo ele. Logo ele. E isso acontece com a gente também. Durante o sono do nosso corpo físico, nós, em desdobramento, deixamos o nosso corpo e vamos para onde a nossa tendência mandar, Tayana. Aí que é o perigo. Né? Onde estiver o teu tesouro, vai estar o seu coração. Exatamente. Então a gente pode ir, inclusive, para lugares muito ruins, muito feios, enfim, né? Dependendo da nossa tendência. Mas isso é a coisa. Você passa no dia seguinte por aquele local, pô, já vi isso aqui, eu já conheço isso aqui. Você não se lembra. Lembrei de novo do livro do Hermínio Miranda, chamado Condomínio Espiritual, que a médium tinha essa possibilidade. Ela saía do corpo, ia lá, via a situação e voltava. Então, isso é também um tipo de mediunidade. Pode uma mediunidade sonambúlica, né? Que a gente chama aí. Então, é só estudar um pouquinho mais, Tayana, a doutrina espírita. Hoje estou sugerindo muito estudo de doutrina espírita, porque isso é importante para a gente. Miranda, quem é o José de Oliveira? Aqui por e-mail. Ainda tem o outro e-mail que as pessoas também escrevem aqui para a gente por e-mail. Gostaria de saber sobre as palavras de Jesus. O escândalo há de vir, mas ai daqueles que por intermédio dele venha o escândalo. O que Jesus quis dizer com isso na visão da doutrina espírita? Kardec nos auxilia a compreender o que Jesus quis dizer com isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens de 8 a 10. Mas a princípio já podemos imaginar, compreender que como nós somos espíritos imperfeitos, é natural que em nossa jornada evolutiva nas reencarnações cometamos muita bobagem, né? Exteriorizemos a nossa violência, as gravidades morais que nós trazemos. Esse nosso comportamento dentro da sociedade vai ser sempre um escândalo, né? Mas, alguns de nós vai precisar sofrer determinadas situações que são consequência de escolhas infelizes noutra encarnação. Então, que haverá escândalo, porque haverão criaturas comprometidas com a lei de Deus, que precisarão de experiências graves para ser freada na sua impulsividade e desenvolver o trabalho da educação. Agora, nenhum de nós reencarna para ser aquele que vai ser o causador exclusivo daquela experiência. Há necessário que venha escândalo, mas ai daquele que venha a ser instrumento do escândalo. Porque ninguém passa por um planejamento reencarnatório com a determinação de falir, de cometer crimes hediondos e fazer bobagem, né? Os espíritos sabem que numa programação de 1 a 10 tem o ideal, mas tem a realidade da maturidade espiritual do reencarnante. Eles já sabem que em determinados momentos vamos pegar atalhos que nos dificultarão chegar à linha do 10 no final da encarnação. Então, os escândalos de que Jesus fala são os comportamentos sofridos, né? E aqueles que serão instrumentos de sofrimento para esse comportamento, necessariamente não precisava fazer. É consequência do mau uso do livre-arbítrio e da nossa imaturidade moral. Um abraço para você. Vamos cuidar para que não sejamos os motivos de escândalo, né? Nós que temos essa informação. Tem uma nossa irmã aqui que mandou um testamento pra gente, aí eu peço até às pessoas que escrevem que resuma um pouco o texto, porque às vezes fica um texto muito longo, não dá pra gente ler aqui. É o caso da nossa Marilene Ramos Vieira. Ela faz eu li antes, tá, Marilene? Por isso que eu estou comentando. Ela faz aqui um histórico sobre a situação da mãe dela. A mãe dela frequentava um centro espírita, aí teve problemas, foi afastada, foi convidada a se afastar desse centro, ela foi para o segundo, foi convidada a se afastar também, e ela agora está no terceiro,
E eles estão notando que o comportamento da mãe não está tão equilibrado assim. Estão tentando levá-la ao médico, mas ela não aceita também ir ao médico. E ela pergunta, o que eu posso fazer? Como é que eu posso lidar com essa situação? Ora, Marilene, me permita aqui uma opinião, até do profissional que lida todo dia com essas situações. Nós não podemos ajudar quem não quer ser ajudado. Não tem jeito. Eu, às vezes, brinco em consultório, né? Eu tenho uma caneca lá que eu bebo água, ela está vazia, eu boto ela de boca para baixo e boto à frente da pessoa. Você pode me dar um pouco de água? E eu disse, como? A caneca é de boca para baixo? Exatamente. Então, eu não quero ajuda, eu não quero água. Eu digo que quero água, mas eu não quero, porque eu estou botando a caneca de cabeça para baixo, de boca para baixo. Ajudar as pessoas só quando elas querem ser ajudadas. Senão, nós corremos o risco, Marilene e ouvinte, de sermos prepotentes, de querer impor ao outro aquilo que nós achamos que é correto, que nós achamos que é certo, e nós não sabemos, Marilene e ouvinte, o que é bom para o outro. Em princípio, nós temos dificuldade de saber o que é bom para nós, saber o que é bom para o outro, impossível para a gente. Então, o que você pode fazer? Nós conversamos aqui, discutimos, eu, Djalma, a Miranda, antes do programa, discutimos aqui a sua questão. Orar é uma coisa que você pode fazer e deve fazer sempre. Não sei se você faz o culto no lar, mas se você fizer o culto no lar, peça aos amigos espirituais que envolva a sua mãezinha, onde quer que ela esteja. Os amigos espirituais do centro onde ela está atualmente, né? Peça a eles. É o que você pode fazer. Se você tiver a oportunidade de conversar com a sua mãe e ela quiser te ouvir, ok, coloque para ela. Eu também acho, Marilene, que ela precisa de uma ajuda psiquiátrica. Mas é ela que tem que decidir isso. Eu, como profissional, sugeriria que ela fosse buscar uma ajuda psiquiátrica. Mas, se ela não quiser, nós precisamos respeitar a vontade dela. Tá bom? Espero poder ter ajudado você um pouco aí, Marilene. Valdemir, sim. Fica uma reflexão e um aprendizado para nós que estamos dentro da Casa Espírita acolhendo determinados companheiros, né? Pelo histórico dela, ela apresenta determinados distúrbios emocionais numa gravidade que não deveria nem estar numa reunião mediúnica, porque ela não foi convidada a se afastar, não foi só da casa porque estava em qualquer lugar na Casa Espírita, mas é porque ela estava ligada ao grupo mediúnico, sim, né? Sim. Então ela já apresenta aquelas características de aquelas pessoas que não devem estar presente nessas situações de reunião mediúnica. Uhum. Com toda certeza. A reunião mediúnica para ela não é o ideal. Então é preciso que a gente tenha esse cuidado. Djalma, você tem alguma coisa a falar também aqui para a nossa Marilene? Uma historinha interessante que vai servir nesse caso. Um companheiro chega numa cidade, um jovem, com a sua trouxinha nas costas, e vai à casa de um sábio que dava informações. E pergunta para o sábio, como são as pessoas que moram nessa cidade? Ele estava chegando ali. O sábio perguntou para ele, respondeu, como eram as pessoas que moravam na sua cidade? Eram pessoas ruins, pessoas terríveis. Eu dei graças a Deus ter saído de lá. E o sábio perguntou, você vai encontrar as mesmas pessoas aqui. Ele foi embora, veio um outro jovem, fez a mesma pergunta, como são as pessoas que vivem aqui? O sábio fez a mesma resposta, como são as pessoas que viviam na sua cidade? Eram pessoas boas, morosas, melhor, bacana. Eu já estou com saudade das pessoas de lá. E o sábio respondeu, você vai encontrar as mesmas pessoas aqui. Aí quando ele foi embora, o auxiliar do sábio falou, você deu a mesma resposta para duas ideias diferentes. Um disse que as pessoas eram ruins, outro disse que viviam aqui, e a outra disse que a pessoa era boa. Ele disse, não, nós encontramos aquilo que levamos. Então essa companheira que já mudou de lugar, duas vezes mudou de centro, ela vai encontrar sempre pela frente o que ela leva. Com certeza o que ela está levando. Quer dizer, a gente quer melhorar os outros, mas nós não melhoramos. Quer dizer, melhorar os outros é fácil. Né? Com toda certeza. Difícil é melhorar a si mesmo. Essa historinha sua é muito interessante. Eu sempre conto ela também em palestra, eu estou fazendo palestra, sempre me lembro dessa historinha. É interessante. É interessante porque nós só vemos aquilo, o Emmanuel inclusive diz isso no livro Pão Nosso, nós só vemos aquilo que nos interessa. Com certeza. A psicologia também diz isso. Nós só olhamos o outro, o defeito do outro, porque não queremos ver o nosso. Com certeza. Então a gente olha para aquilo de acordo com nossos olhos. E eu ainda tive uma outra experiência pequena no Centro de Unidade de Amor, terminei uma palestra sobre a morte, e uma senhora me abordou e falou, professor Djalma,
eu estou com muito medo do que eu vou encontrar do outro lado da vida, quando morrer. Eu disse, a senhora devia ter medo do que a senhora vai levar. Mas por quê? Porque o mundo espiritual é neutro. Quer dizer, a senhora encontra o que a senhora leva. Exatamente. Entendeu? Né? O que a gente leva... Não tem nada ruim nos esperando, não. Ele é neutro, né? Com certeza. Eu levo... É aquilo que você leva. É aquilo que eu levo, exatamente. Aquilo que eu levo é que eu vou poder encontrar lá. Lembrar aqui os amigos do Facebook que nem sempre eu consigo responder a todo mundo, tá? Mas depois eu vou entrar lá Agora, quarta-feira é difícil, que sai daqui, vou ao consultório, vou trabalhar, mas na minha primeira oportunidade, eu vou entrar lá e responder a todos vocês e conversar com todos vocês. E lembrar aqui que a gente está batendo o recorde Pois é, já chegamos aqui, 114 pessoas agora marcadas aqui, como vendo o nosso programa. E mandem coraçãozinhos. Pois é, via Facebook. E o Djalma fica feliz da vida aqui, que os coraçõezinhos ficam passando aqui na frente. Então aqui, que bom, beleza, um monte de coraçãozinho passando aqui. E muito obrigado a você. Então, pedir essas 114 pessoas aqui conosco, que compartilhem esse nosso programa, compartilhem esse nosso vídeo, para que ele chegue a mais pessoas, para que ele possa atingir a mais pessoas. E convidar a todos vocês, queridos ouvintes, para também entrar no site da rádio, não só no Facebook, mas no site da rádio, né? radioriodejaneiro.am.br, e lá tem todos os programas estão lá arquivados, a maioria dos programas estão lá arquivados, e tem uma maneira de você contribuir com a rádio. A rádio é uma rádio que não anuncia qualquer coisa que chega aqui. A gente tem um critério muito grande por uma questão de ética, nosso código de ética não permite anunciar muita coisa. Então a rádio vive de auxílio, de doação, de contribuição que as pessoas fazem para nós. Se você entrar no site da rádio, tem um ícone chamado Clube da Fraternidade. Através do Clube da Fraternidade você pode se inscrever e participar conosco, auxiliar a rádio a divulgar esse ensinamento de Jesus. Nós estamos aqui, todos que estamos aqui, somos voluntários trabalhando para Jesus. A causa aqui é o trabalho de Jesus. Então convido a vocês para participarem com a gente. Não só aqui, que é ótimo, maravilhoso ver vocês todos aqui, mas também entrar no site, visitar o nosso site, radioriodejaneiro.am.br, e aqueles que puderem participar conosco, contribuindo também, faça lá a sua fichazinha, que a gente manda um boleto para sua casa e você paga um mínimo de R$20 e pode ajudar a rádio a divulgar a doutrina espírita. Para a gente ter uma ideia, a cidade do Rio de Janeiro, falando só aqui da cidade, do Rádio AM, tem mais ou menos, segundo o IBGE, 200 mil espíritas. A gente tem 2.500, 3.000 que colaboram com a rádio. É um número muito pequeno ainda. Então a gente tem que convidar e estimular as pessoas a participarem conosco dessa nossa atividade de divulgar a doutrina espírita. Lembrando aqui o Emmanuel, que nos diz que a maior caridade que podemos fazer em relação à doutrina é a sua própria divulgação. Então, nos ajude a fazer isso. Djalma, a Márcia de Vila Isabel. Gostaria de saber por que sempre sonho com pessoas que já faleceram. Olha, minha querida Márcia, do bairro de Vila Isabel. Nós vivemos num mundo de atrações. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações atraem. E essas atrações provocam impressões. E essas impressões ficam estratificadas. Eu acredito que você tenha ficado assim muito impressionada com a morte de determinadas pessoas, faleceram. E por isso elas aparecem no seu sonho. Você de alguma forma pensa nessas pessoas, né? Manteve contato com essas pessoas, teve um relacionamento com essas pessoas, ou tomou conhecimento da morte dessas pessoas e se impressionou. Pode não ser parente, pode ser uma pessoa distante. Você toma conhecimento que uma pessoa morreu num acidente, e às vezes o acidente foi espetacular, e as pessoas se impressionam com isso. E aí vão sonhar à noite. Por isso é que é interessante, antes, né, do nosso sono, fazermos a nossa oração, né, a nossa prece, o nosso culto lá, para que nós possamos ter um sono tranquilo. Né? A maioria das pessoas, grande parte das pessoas, dormem sem fazer nenhum tipo de preparo. Precisamos nos educar para dormir. Eu tenho uma frase de educar para morrer, mas também temos que nos educar para dormir. Mesmo porque o sono é uma morte temporária, né? É um ensaio para a morte. Exatamente. Né? Então há necessidade de se educar para dormir. Eu não durmo sem fazer meu culto lá, mas de jeito nenhum.
Nada me tira essa ação que eu faço antes do meu sono. E durmo a noite toda, mas tem colegas meus que trabalharam comigo no exército, que reclamam comigo, eu não consigo dormir. Eu pergunto, já experimentou trabalhar, já experimentou orar? Não, eu jogo baralho, faço... Então, meu filho, com essas atividades você não vai dormir nunca, com certeza. Então, precisamos nos preocupar mentalmente. O que eu aconselho a você é o seguinte, é que você procure se dedicar mais à parte espiritual, não coma muito tarde, quer dizer, assim, não deixe para jantar 8, 10 horas da noite, né? Procura uma alimentação bem frágil, assim, antes de dormir, e à noite você faça a sua oração e durma. Aí você não vai sonhar não vai ter esse sonho, com certeza não. Ok, um abraço para você. Márcia de Vila Isabel. E a Juliana Rivas, aqui de Vargem Grande, Fátima. Sim. Fátima Miranda, né? Isso. Maria de Fátima Miranda. Eu chamo de Fátima de Miranda, só não chamei de Maria ainda, mas... Maria, a mãe de Jesus, né? O nome da mãe de Jesus. Né? Ela gostaria de saber qual a opinião da doutrina espírita sobre o divórcio. Me casei na igreja e ultimamente sinto que não estamos mais bem juntos. Meu marido e eu temos uma filha pequena, então gostaria de uma orientação, que pede a Juliana Rivas, lá de Vargem Grande. A princípio, nós vamos no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou. Item 5, quando Kardec vai fazer uma referência ao divórcio, né, que está na lei humana, por conta das nossas necessidades ainda. E no segundo parágrafo ele diz assim: nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não, disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Então nós vamos compreender o seguinte: toda a convivência humana demanda muito trabalho, muita renúncia, não é? Muita dedicação. E todos nós espíritos atualmente encarnados na Terra apresentamos graves limitações nessa relação de convivência. O ideal é que dentro de uma família, o casamento ali, ele possa se estruturar de uma forma saudável para os próprios filhos sentirem a segurança junto aos pais. Mas nós sabemos que nessa luta de convivência, o equilíbrio nem sempre está presente. Então, existem casais que têm muita dificuldade a ponto de um atentar contra a vida do outro. Então, o ideal é que a família esteja alicerçada dentro de um afeto que dê estrutura pacificadora para o casal e para os filhos. Mas quando um está a ponto de matar o outro, de desrespeitar, né, de expor a vida do outro, nós compreendemos que a separação, o divórcio, é racional. Sabemos que no mundo de provas e expiações faz parte da nossa realidade. No mundo de regeneração, as uniões acontecerão pautadas no afeto sincero e o divórcio não estará presente. Kardec diz que o divórcio veio para separar aquilo que já estava separado. Né? Ele veio oficializar aquilo que já estava separado. Djalma, só uma última questão aqui, não sei nem se vai dar tempo. Eu li no outdoor a frase: o Espírito de Deus paira aqui nesse lugar. Como assim? Deus tem espírito? Fiquei sem entender muita coisa disso aqui. O Edivaldo Leite, lá de São Gonçalo. Olha, Edivaldo, Deus é o espírito maior, né? É o espírito universal, cósmico, né? É criador o criador de todas as Incriado, coisas. E né? nós somos co-criadores. Eu gosto muito de falar isso, porque muitas vezes a pessoa não se valoriza. Sim, claro. Se Deus é importante para nós somos importantes para Deus. Uhum. Deus não fez essa cadeira, mas deu material, forneceu material para que ela fosse feita. Né? Essa mesa aqui é de madeira, Deus fez a árvore. O homem vai lá, corta a árvore, transforma em tábuas e faz essa mesa. Então somos tão importantes para Deus como Deus é importante para nós. Agora, para isso precisamos nos ajustar às leis divinas e às leis dos homens, que é uma representação um pouco opaca, mas é um freio para as nossas vidas, as leis dos homens. Valdemir, essa ideia, quando nós ouvimos assim, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, como nós não temos compreensão de Deus, entendemos Deus com a nossa formação humana, né? É aquela ideia antropomórfica de Deus. Nós vamos amadurecendo e vamos estudar o Evangelho de Jesus. No João, capítulo 4, nós vamos entender o discurso dele com a samaritana, porque foi Jesus que nos trouxe essa revelação de que Deus é Espírito. E aí compreendemos por que fomos criados à semelhança dele, porque se ele é Espírito, nós também somos. Perfeito. Bem, o Pablo já colocou a musiquinha de fundo ali para dizer que acabou o nosso tempo.
Agradeço muito aqui a participação do Djalma, da Miranda, a do nosso operador de câmera aqui, o Caio, né, que agora é o nosso operador de câmera do Facebook, né? O Pablo ali na técnica, muito obrigado. A Sheilinha lá nos telefones fixos também, muito obrigado. E obrigado a você por ter estado conosco. Aquelas questões que nós não respondemos, vamos responder na semana que vem. E os amigos do Facebook, eu vou depois, com tempo, com calma, só não prometo fazer isso hoje. Mas na primeira oportunidade, talvez no final de semana, eu vou entrar lá e responder a cada um de vocês. Eu sei que isso é muita gente, tem 200 comentários aqui, mas eu vou passar algumas horas aqui diante do computador para conversar com cada um de vocês em particular. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, apresentou Respondendo aos Ouvintes.